é outro parceiro que a gente acha muito importante, né? Ele está lá no final da cadeia, no momento que você já fez todo o processo, né? E a gente precisa de fato finalizar aquela venda. Então, como contratar, né? Lembrando que a gente está falando de meio de pagamento e gateway, mas assim, isso pode ser, a gente pode estar falando de um adquirente direto, a gente pode estar falando de um gateway, a gente pode estar falando de uma carteira digital, né? Se a gente está falando de boleto, a gente pode estar falando direto do banco. Então, tem uma série de nuances aqui. Mas é importante entender que tipo de serviço que você está buscando, né? Você quer se você tiver um gateway, você vai ter que necessariamente contratar um adquirente, né? A gente falou isso lá na aula de meio de pagamento. Então, é importante você entender que a aprovação ou não aprovação não se dá pelo gateway de pagamento, mas sim pelo banco, e não, obviamente, só pelos adquirentes, mas pelos adquirentes também, mas pelo emissor, na verdade, não pelo banco, mas pelo emissor, que hoje não é só banco, né? Tem lojas que emitem cartão de crédito, enfim, né? Então é importante que o gateway ele é o meio, né? Mas é a adquirente que faz essa comunicação ali direta com o banco. Então é importante entender que tipo de serviço que você está contratando, né? Estou contratando um adquirente, estou contratando um gateway, um antifraude, enfim. Então esse é o primeiro ponto. O que que esse cara oferece para você? E o segundo ponto é como é que a forma como ele cobra, né? O que que tem de serviço dentro desses valores? Qual é a composição? Né? Se é um adquirente, de que forma que ele cobra isso? É por transação? É por pedidos aprovados? Então, é importante esse ponto de atenção. O terceiro ponto é o entendimento, né, da questão da equipe de atendimento, também de análise. Então é importante sempre ter alguém do outro lado preocupado com a tua performance. Quando você contrata um serviço onde você não tem ninguém lá preocupado com a tua performance, não quer dizer que está errado, mas a responsabilidade disso ela é única e exclusivamente tua. Se você não tem conhecimento, se você não sabe como chegar numa análise, você não vai ter ninguém do outro lado que vai te ajudar também. Então, se você precisa disso, é importante você entender, né, que equipe que você vai ter do teu lado disponível para conversar contigo para melhorar o teu resultado. Se isso não for importante, no problem, não precisa se preocupar com isso e segue o baile. Um exemplo do SMB que a gente falou, né? Você contrata uma plataforma SMB, você sabe que você não vai ter ninguém para falar, né? Você paga um valor mais baixo, mas você não tem ninguém para dialogar, né? Isso quer dizer que é ruim? Não, é um formato de negócio. E aí você precisa escolher qual é o melhor para você. Tá, então uma Beleza. explicação rápida do que é uma plataforma SMB. A plataforma SMB é Small Business, né? Então é uma plataforma para pequenos e-commerce, para pequenos varejistas, onde você tem funcionalidades limitadas, né? Você vai conseguir subir produtos, você vai conseguir expor, você vai ter um meio de pagamento, mas você não vai ter grandes funcionalidades, você não vai ter integração com marketplaces, então é algo bem simples. Então, normalmente você paga um valor fixo, é muito mais barato que uma plataforma que vai participar do seu resultado, só que do outro lado você não tem uma empresa preocupada em participar do seu resultado, né? Ela está só te fornecendo algo para você começar. Então, enfim, de novo, não tem certo ou errado, é muito mais um conceito, né? E aí eu falei lá em cima que assim, você pesquisar a taxa de aprovação para o seu segmento. Então, se eu contrato uma carteira digital, né, o que que eu quero lá no final? Eu não quero ter fraude e quero aprovar a maior parte dos pagamentos. Então, qual é, né, a aprovação que essa carteira digital, essa adquirente tem no meu segmento de atuação? Então, é um benchmark, de qualquer maneira, de você entender com outros clientes ou da própria empresa, mas normalmente é legal que outros clientes digam qual é a taxa de aprovação que se tem para aquele segmento específico, até para te dar mais tranquilidade que você vai conseguir ter seus pedidos aprovados. Deixa eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho que talvez Claro. eu deveria ter feito essa pergunta lá na aula de meio de pagamento, mas eu vou fazer ela agora porque, enfim, Antes eu tarde do que lembrei nunca. antes tarde do que nunca. Mas a gente tem aqui uma espécie de desafio, uma briga aqui, né, entre essa tal da taxa de aprovação. Isso Certo? acontece porque a taxa de aprovação, na verdade, é um risco que o gateway passa lá do outro lado, né? Que quem aprovou Exatamente. o negócio. Então, logicamente que para ele, quanto mais ele se proteger, quanto menos risco ele correr, maior vai ser essa taxa de aprovação. Se Então, que tiver bom garantia de chargeback, né? Então, assim, se essa carteira ou esse gateway, ele garante o chargeback para você, ou seja, a penalidade não é para você, o risco é dele. Então, ele vai aprovar aquilo que ele tem certeza que não é um grande risco para ele. Agora, se ele e não aí, garante o chargeback,
aí a fraude ela cai toda para o lojista. Então, para ele não tem nem esse tipo de análise. Na verdade, quem faz análise é, sei lá, é um antifraude como a ClearSale, como a F-Control, que faz uma análise antifraude, mas também não tem garantia normalmente de chargeback. Ele só faz uma análise mais apurada para te dizer se tem alerta no mercado daquele cartão de crédito, se já teve fraude naquele endereço, ou seja, algum lastro, né, que tenha ficado naquele tipo de cadastro. Então, se não tem garantia de chargeback, normalmente você vai ter uma aprovação mais alta, mas você tem um Uhum. risco maior. Se você tem garantia de chargeback, você não tem risco nenhum de fraude, mas você tem uma aprovação menor. Então, é esse equilíbrio que você precisa, essa conta que você precisa fazer. Então, aqui nesse caso, não tem que cuidar para não olhar só para a taxa de aprovação e daqui a pouco cair numa pegadinha dessa, né? Então, tu encontrou um parceiro lá que tem uma ótima taxa de aprovação, mas quando tu for ver, o risco é teu e não da empresa. Exatamente, exatamente. Então, esses dois lados. Às vezes a gente fala, mas ele garante chargeback. Tá, mas o quanto ele deixa de aprovar para garantir o chargeback vale a pena para você? Né? Então tem gente que fala assim, não, eu não quero ter fraude. É meio impossível. No mercado você vai ter fraude. Ou vai recair sobre você, ou vai recair sobre a taxa que você está pagando para quem está garantindo o chargeback para você. De alguma maneira você está pagando. Né? Ou você vai pagar o chargeback, ou você vai pagar para alguém garantir o seu chargeback. Mas ninguém está saindo dessa conta pagando para você. Né? É só uma forma, é só um seguro que você tem. Você está pagando a mais para ele, se acontecer o chargeback, você não vai receber isso de uma única vez. Né? Se tiver 200 mil, você não vai receber, a responsabilidade é dele. Mas você está pagando, a taxa está lá dentro. Né? Ele não vai ter prejuízo só para te atender porque você é legal. Né? Essa conta tem que fechar também lá para a carteira digital. Perfeito? Bom, aí Perfeito. tipos de contrato, normalmente, se a gente falar de gateway, a gente está falando de um valor por transação, né? E aí normalmente não é percentual não é um percentual sobre a receita, né? Mas é de fato por pedido. Se a gente vai falando de boleto, normalmente é um valor fixo por boleto, né? Saldado, não boleto emitido. E se a gente vai falando de cartão de crédito e de adquirente e carteira, aí muda um pouquinho. Aí é a parte da taxa que é de acordo com o volume de vendas, né? Então, normalmente você tem faixas, né? Normalmente você tem uma taxa mais baixa do adquirente se você transaciona mais, né? Então, isso tem muito a ver com a adquirente e com a carteira digital, que normalmente vai ser um percentual sobre a sua receita. E óbvio que isso vai variar de acordo com a quantidade de parcelas, né? Que você normalmente tem ali no pagamento. Como fazer a gestão dessa galera aí, né, que a gente falou? Então, o primeiro ponto é a taxa de aprovação, né? Quem aprova mais, quem aprova menos. Eu acho que isso é bem importante, porque isso impacta você. Teve despesa para trazer esse cliente até esse momento, então é importante você acompanhar a aprovação. Acompanhar a fraude imprescindível, né? Então, qual é o percentual de chargeback que você tem, né? Qual é a localidade que você tem mais fraude? Às vezes a gente vê que não faz sentido. Tem lugar que você tem três, quatro vendas e todas as vendas são chargeback. Às vezes a gente para de vender para uma cidade por isso e depois a gente volta a vender. Então, tem várias ações que você precisa acompanhar e normalmente quem te ajuda nisso são esses parceiros, tá? E também tem a parte de conciliação, né? Então, normalmente, isso aqui que você faz, você recebe isso, você precisa entender se recebeu certo, se você não recebeu, né? Você transaciona lá pela Cielo, pela rede, etc. Quando você transaciona, ele repassa para você já descontando a comissão dele. Daí você precisa ter um conciliador para ver se você está recebendo isso certo, porque é parcela a parcela, tem um nível de complexidade importante, que é legal você apurar isso, né? Então é legal você acompanhar isso junto com o parceiro. Share de meios de pagamento e os prazos de recebimento. Então, por exemplo, a carteira digital, ela oferece normalmente antecipação de recebíveis. O cliente paga em 10 vezes, mas ela deposita no dia seguinte para você. Óbvio que isso tem uma despesa dentro da taxa. O que você precisa entender você precisa de fluxo de caixa? Aí a gente falou um pouco de financeiro lá atrás, a gente vai falar de gestão financeira na frente, mas se você precisa de fluxo de caixa, é importante você ter essa ação, você vai ter que pagar por isso. Se você não precisa, não tem o menor sentido, você pode receber isso de acordo com as parcelas. E aí, como acompanhar, né, esses KPIs, né, esses resultados? Então, a gente já falou ali em cima, né? Então, o KPI importante é a aprovação. O segundo é a aprovação do antifraude. Então, um exemplo é uma ClearSale, como eu falei, a MF Contra, quanto que ela aprova. É importante que ela aprove, mas que ela também garanta um número mínimo de fraudes, que daí é o terceiro ponto, que é o chargeback.
normalmente a gente mede o percentual de perdas que você teve por chargeback pelo total de vendas que você fez, né? Então você tem que comparar isso, né?